Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui novamente e pedimos a permissão para entrar aí em sua casa e compartilhar com você o conteúdo da nossa lição de número 6, que tem o título A Justiça de Deus. Eu tenho certeza que esse material vai com certeza te ajudar a abençoar a sua vida, vai contribuir para que você possa enriquecer cada vez mais a sua aula domingo na sua igreja. Meus queridos, eu peço desde já desculpa a você pelo ruído que vai aparecer nesse vídeo, pois eu estou aqui no jardim da casa dos meus pais, aqui no Ceará, e aqui venta bastante. Isso é um privilégio, visto que é muito quente e esse vento é essencial. Esse lugar é um lugar lindo e eu achei por bem gravar esse vídeo aqui no exterior da casa do meu pai. Então vamos, meus amados, à justiça de Deus. O textuário da lição de hoje diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmos 18, versículo 26. A verdade prática: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Meus queridos, nesse vídeo já quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Eliseu Alves. Pastor Eliseu Alves, que tem assumido a pasta que deixei no Rio, enquanto estou viajando. As lições bíblicas que a gente transmite, a lição bíblica todos os domingos, ministrada pela minha esposa, a missionária Eliane, ou eu, o pastor Arlindo, o pastor Eliseu está transmitindo. Um grande abraço, pastor Eliseu, Deus muito lhe abençoe, que seja hoje uma noite abençoada, hoje, nesta data, exatamente hoje, dia 29 de outubro, estou gravando esse vídeo. Nesse exato momento, pastor Eliseu e caravana estão em Macaé, com uma caravana para comemorar mais um aniversário do nosso ministério ali na cidade de Macaé, onde nós temos ali a subsede, a sede regional e também mais 3 congregações, um total de 4, comemorando mais um ano de existência daquele ministério. Deus abençoe muitíssimo o pastor Ari, o responsável, juntamente com os demais pastores e todo o colegiado de obreiros ali em Macaé. A todos um abraço. Dessa vez não foi possível estar lá com os irmãos, mas sempre que estamos ou que temos condições de ir lá, é sempre uma grande bênção. Meus queridos, vamos para a nossa aula de forma muito objetiva, sintética, mas é necessário compartilhar com você. O primeiro ponto aqui, tendo em vista que o título geral é justiça, o primeiro ponto fala sobre a identificação do juízo divino. Aqui fala do discurso do profeta, tratando-se do capítulo 14 de Ezequiel, uma exposição, uma expressão profética da parte de Deus através do profeta Ezequiel. O discurso profético, o juízo das escrituras ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Amós 3, versículo 7. Amados, sabemos que Deus não anda se irando por aí sem uma causa. Deus não emprega, Deus não libera um castigo para uma nação, para um povo ou para alguém, se não for por uma causa justa. Se isso não tiver alcançado ou ultrapassado o nível de impureza, de rebelião, Deus não o faz. Tudo o que faz, ele faz dentro da medida de justiça, pois Deus é justo e o trono, a base do seu trono, é justiça. Então vemos aqui a primeira parte do oráculo do profeta Ezequiel, está no versículo 13 do capítulo aqui abordado, o capítulo 14. A expressão é: quando uma terra pecar contra mim. Nós entendemos que esta palavra não se refere unicamente a Israel, a Jerusalém,
mas está falando de uma forma genérica para toda a terra, qualquer uma terra que pecar contra Deus. E depois, propriamente, a Jerusalém, a terra, a sede de Judá. O povo, os últimos que ficaram para ser levado ao cativo ou para o cativeiro, visto que as 10 tribos pertencentes ao Reino do Norte já estavam espalhadas pelo mundo por várias nações. E agora o nível de pecado de Jerusalém se igualou a de Israel, as 10 tribos, e isso vai implicar no juízo de Deus. A ponto que nós vamos encontrar aqui nos próximos pontos, próximos capítulos desta lição, que as orações e intercessões dos santos e fiéis homens de Deus não seria respondido para livrar a nação, e tão somente livrariam a sua alma. Vamos adiante. A descrição dos agentes do juízo divino estão nos versículos 17 ao 21. É Javé quem manda as chuvas, fertiliza a terra, e os campos. Deus tem os seus métodos, as suas maneiras de castigar a terra. Quando Deus envia o castigo por intermédio de espada, dizendo assim a expressão profética, aponta para a guerra, fome ou peste. Isso é uma interpretação que devemos considerar. Sempre que a palavra profética, a expressão profética vendo enviarei a espada sobre esta nação, sobre esta terra, logo entende-se que Deus está falando a respeito de guerra, está falando de punição a respeito de fome ou mesmo de peste. Isso é uma figura de linguagem profética que devemos prestar bastante atenção. Amados, resumindo aqui o tópico de número 1, o que nós abordamos, diz assim: Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Pois o interesse de Deus era que o povo que se rebelou contra ele, o seu povo, viesse a se arrepender e ser poupado de tal dano ou de tal prejuízo, de tal castigo em que Deus aplicaria. Visto que o povo conhecedor dos critérios e da lei de Deus se rebelam e violam estas leis, claro que serão punidos sem dúvida, pois eles ignoraram os preceitos de Deus. Segundo ponto, fala sobre a petição de Deus, a petição, sobre a petição que Deus não atende. Ora, mas se Tiago falou que a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas por que a intercessão de Jeremias, logo no início do cativeiro de Judá, não foi atendida? A expressão de Deus falando para o profeta Jeremias era que, mesmo que viesse Moisés e o profeta Samuel interceder por aquele povo, estivesse diante dele representando aquele povo, contudo ele não o pouparia, visto que a expressão aqui está dizendo o pecado de Jerusalém, de Judá, chegou a um nível elevado. Esse pecado ultrapassou o nível de tolerância de Deus. Então Deus determina a punição, o castigo para a nação de Judá. E quando Deus determina, as determinações de Deus, elas não voltam atrás. Se as determinações não forem de forma condicional, Deus não revoga, ele não volta atrás. Mas se as condições criteriosas de Deus forem condicionais, se arrepender, se não tiver o se, certamente a punição virá e não haverá uma consideração a uma intercessão, a uma oração, mesmo que seja de um homem justo, como no caso aqui da expressão Moisés e Samuel. Aqui o resumo do tópico 2 diz assim: na Bíblia encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende. Os de Moisés e Samuel e os de Noé, Daniel e Jó. Vamos para o tópico 3
e o último desta lição. Bem, diz assim sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. É interessante que esses dois patriarcas considerados, tirados, pinçados por Deus para fazer menção de sua justiça, nós encontramos um judeu jovem ainda, pois a expressão de Ezequiel, quando se refere a Daniel, palavra essa que veio por uma revelação de Deus, Daniel era um contemporâneo de Ezequiel no cativeiro na Babilônia, só que Daniel era um representante da corte de Nabucodonosor. Mas vamos lá, é interessante esse jovem judeu estar incluído entre esses dois patriarcas, Noé e Jó, tratando-se de justiça. Porque o povo rejeitou os profetas. Bem, Deus, quando determinava um castigo para uma nação, aqui como já falei anteriormente, que tratando-se de uma forma genérica, estava direcionada a uma terra, qualquer uma terra que pecar contra Deus. Feito a revelação e dada a revelação, o profeta anuncia. E depois diretamente a Jerusalém, uma terra específica, falando de um povo que já conhecia os critérios e mandamentos de Deus. E agora Daniel expressando aqui, ou seja, o profeta Ezequiel expressando aqui a respeito desses três homens de Deus, homens representantes da justiça, falando a respeito de Noé, Daniel e Jó, esses homens que viveram uma vida justa e lograram êxito diante de Deus, apresentando e se postando com justiça elevada. E nós temos aqui a expressão a respeito desses profetas. O povo de Jerusalém, eles ignoraram as profecias, ignoraram o recado de Deus pelos profetas, os santos profetas de Deus, porque todos os castigos antes falado, Deus anunciava pelos profetas para que o povo viesse se arrepender. Mas aqui o nível foi tão elevado que Deus já estabeleceu o juízo e assim fez como determinou, como falou. E Daniel, falando aqui de Daniel, a quem até diga que esse Daniel falado aqui na profecia não seria o mesmo Daniel da corte de Nabucodonosor, visto que era um jovem e foi colocado entre dois patriarcas. Mas a verdade não se trata aqui de maturidade, no meu ponto de vista teológico, não se trata de idade, mas sim de maturidade, né, de expressão. Nós conhecemos que quando Ezequiel profetizou, recebeu essa profecia, Daniel ainda era de uma idade ainda muito jovem, né? Então, meus amados, nós tomamos por conhecimento, dentro do resumo de tudo isso que foi escrito aqui, no resumo do tópico 3, que diz, segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. É interessante a expressão dizendo que, mesmo que viesse Noé, Daniel e Jó, viesse interceder ou viesse estar no meio entre esse povo desta cidade, que pecou gravemente contra Deus, nem filho e nem filha escaparia, mas tão somente a sua alma. 4 vezes é falado esta palavra. Então isso trata-se de uma justiça pessoal. Os justos, eles permanecem com a sua justiça. Eles livram a sua própria vida com a justiça que pertence, que de si é própria. Contudo, Deus determinando o castigo, esse justo pode interceder, mesmo assim Deus não o ouvirá. Amados, eu encerro por aqui esta palavra com gratidão no coração, pedindo desculpa uma vez mais pelos ruídos que aparecem aqui, mas eu considero que é por demais agradável compartilhar com você um vídeo aqui gravado nessas circunstâncias, debaixo desse jardim, numa tarde agradável. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida. E nós nos encontraremos no próximo vídeo, na próxima lição. Com certeza, no Rio de Janeiro. Deus abençoe a sua vida e a sua casa e até a próxima, assim querendo Deus.